Bem-vindos todos e todas ao mês de março, mês nomeado em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, conhecido também como Ares. Esse deus, ele era conhecido como o deus sangrento, e ele foi por muito tempo amante da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, que era uma deusa casada. Marte teve várias amantes, mas isso é uma outra história que eu conto pra vocês na playlist chamada Marte ou Ares, beleza? Esse mês de março, então, gurizada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acabei esquecendo. Esse mês de março, então, ele é uma homenagem ao deus Marte ou Ares, o deus da guerra. Me contem como é que foi fevereiro. Tava jóia? Espero que sim. O look vermelho em homenagem ao sangue. Não à guerra, ao sangue que nos dá vida, nos faz viver. E é fonte de vida, não? Esse deus Marte, que deu origem ao nome Março, gurizada, por conta disso eu resolvi fazer uma homenagem. Ele era um deus obstinado, corajoso, violento, mas obstinado e corajoso. E o nosso desafio de março, então, vai para as nossas dificuldades ou forças. No mês de fevereiro, a pergunta, o desafio era que nos olhássemos com o espelho do Narciso para ver o que veríamos no nosso interior. E o desafio de março vai ser com a espada do deus Ares. A pergunta é: qual é a coisa ruim que tu podes te comprometer a cortar no mês de março? O que tu pode tirar da tua vida? Não necessariamente falo de coisas materiais, mas de coisas do tipo ciúmes, que a gente sabe que é um corrosivo absoluto, mau humor, que é uma coisa que é extremamente degradante e difícil de lidar, perseguição, e etc, etc, etc. Qual dessas vicissitudes o deus Marte vai nos ajudar a cortar das nossas vidas no mês de março, ou a partir do mês de março? Esse é o desafio do mês. Deixem aqui seus comentários, já aproveita para dar um likezinho nos vídeos e bora lá começar o nosso mês. Oi, virginianos! Tudo joinha? Então, sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal Tarô. Meu nome é Grace Luz e tô aqui para que a gente veja essa leitura de março, para saber o que vai acontecer, o que tá acontecendo, o que tem para nós, virginianos, em março de 2021. O que o Golden Box of Grace Oracle tem para nos falar? Como é que vocês estão? Tudo jóia? E aí, me contem tudo. Além da resposta do desafio, aproveitem e já curtam lá, deem o like, inscrevam-se, compartilhem. Vamos ver o que a gente tem. O que a gente tem aqui para Virgem em março? Eu adoro esse signo, né? Eu adoro ser virginiana. Gosto muito desse signo. A gente é meio chatinho, né? A gente é meio... Não é chatinho, a gente é exigente. As pessoas não convivem bem com a nossa exigência, que é bem radical. Mas, no geral, a gente tem um jeito legal de enxergar as coisas e a vida, né? Aí, ó. Ai. Vamos ver agora o tarô mitológico e agora o tarô prateado virgem. Aqui. Março de 2021. Vamos ver o que o março nos reserva. O virgem tá numa evolução bem bacana de uns meses pra cá. Os virginianos estão tendo uma caminhada bem bonita. Vamos ver o que a gente tem então. Primeiro a gente tem a Hera, que é a deusa da fidelidade. Quem é a Hera, gurizada? A Hera, ela é a dona de tudo.
Ela é a senhora do Olimpo, ela é esposa de Zeus, ou Júpiter, e ela é irmã dele também. Essa guria aqui, ela tem uma história bem sacrificada, assim. Inclusive a história dela tá na playlist aqui embaixo, que chama Mitologia Grega, onde eu conto a história da Hera. A história dela é sofrida porque ela foi, na verdade, estuprada pelo próprio irmão, que é o Zeus, e aí ela o obrigou a que se tornasse marido dela, né? A título de consideração e de respeito. E ele tornou-se marido dela. O grande lance é que o Zeus, ele era um cara justo, ele era um deus poderoso, porque foi ele que tirou o mundo das mãos do tirano Cronos, que é o pai dele, conhecido também como Saturno. Mas o Júpiter, ele tem um defeito muito grande. Ele é um cara extremamente mulherengo, safado, num âmbito assim bem extenso. Ele se interessa pelas ninfas, pelas mortais, pelas deusas, e aí ele vai passando rodo em todo mundo. Todo mundo que ele vê, que ele gosta, ele vai lá e pega. E a Hera, uma vez ela estava dormindo e ele a viu e achou ela linda. E aí estuprou-a. Nesse estupro ela se acorda revoltada e aí obriga que ele case com ela. Ele casa e começam a dividir o controle do Olimpo, só que ele é um cara extremamente sem vergonha, mulherengo, e ela é a deusa da fidelidade e do matrimônio. Imaginem uma deusa que prega o matrimônio e a fidelidade ser casada com um adúltero em potencial como é o Júpiter, né? Então assim, ela dedica os dias da vida dela todos a perseguir as amantes dele e aos filhos bastardos que ele tem, que são inúmeros. Um bem conhecido de vocês, que virou um alvo tremendo da Hera, é o Hércules, o deus da força. A Hera perseguiu tanto esse guri, porque ele era filho protegido de Júpiter, que ela impôs 12 tarefas ao Hércules, e o Hércules teve que realizar. Só que eram tarefas, gurizada, que um mortal não daria conta de fazer de jeito nenhum. Ele só conseguiu, e ele era um semideus, ele morria a qualquer momento. Ele só teve a condição de fazer porque o Júpiter ajudou, né, na maior parte do tempo. Então ela é uma guria que a gente chama assim ela tem dor de cotovelo, diariamente. Então o que a gente tem aqui, Virgem? A gente tem uma situação de fidelidade. Ou a tua fidelidade está sendo posta em prova, né? Tu está tendo alguns desvios quando o assunto é ser fiel. Assim, os símbolos da Terra, normalmente eles são muito cuidadosos, né? Porque são pessoas que têm o pé bem plantado no chão, não gostam de sair da zona de conforto, não gostam de ser colocados em xeque. Então a trilogia Touro, Virgem e Capricórnio normalmente tem um cuidado bem excessivo com esse tipo de coisa. Mas, já que a carta apareceu para vocês, então das duas uma. Ou vocês estão sendo postos à prova no quesito fidelidade, ou vocês estão pondo alguém à prova, né? Ou vai se apresentar uma situação onde a fidelidade significa alguma coisa. E quando eu digo fidelidade, gurizada, eu não me refiro unicamente à fidelidade do cônjuge, né? A gente pode estar falando também de relações fiéis, entre patrão e empregado, entre colega e colega, entre filho e pai, entre irmão e irmã, enfim. Ser fiel é não trair a confiança de alguém, né? Essa confiança e esse alguém pode ser qualquer um, tá? Essa guria aqui, ela tornou-se uma pessoa extremamente... Ela não é vingativa, mas ela é tirana. Quando o assunto é traição, ela fica transformada. É uma deusa que não lida bem com traição. Cuidado, cuidado. Ela vem clarificada pelo Rei de Ouros. O que é o Rei de Ouros? O Rei de Ouros é uma figura da corte, que normalmente é uma pessoa mais madura, né? Os reis, eles são representados por pessoas mais maduras, de uma situação econômica razoável, definida, são provedores. Então, que a gente pode estar falando de uma situação que envolva esse perfil de homem, tá? Não necessariamente homem, de pessoa. A gente pode estar envolvida nessa cena uma pessoa com essas características do Rei de Ouros, tá? Que é um cara que é provedor, é um cara que tenha...
Mas é assim, ó, ele tem, mas ele sabe onde ele investe, ele sabe com quem ele se mete. Não é uma coisa assim, eu tenho, eu vou dar para todo mundo. Não, eu sou um investidor, mas eu sou um investidor consciente, tá? É disso que a gente está falando. Junto com a Hera veio, olha só, a carta do Baco. Olha a palavrinha que acompanha o Baco, luxúria. Ai, 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 ai. Se fosse comparar essa carta com alguma do tarô, seria a carta do diabo, o arcano número 15. Que fala do quê? Dos prazeres da vida. Quando eu falo dos prazeres da vida, eu estou falando aqueles que nos manipulam, porque aqui a gente tem a palavra luxúria. Então, assim, os prazeres da carne, sim, posso estar falando desses. Comprar demais, beber demais, namorar demais, se envolver demais, esses desvios de conduta que nos incomodam, mas que por muitas vezes ao longo da vida acabam nos subjugando. Ciúme demais, tá? Então quem é o Baco? O Baco, ele é uma figura que ele nasceu da coxa do pai dele, ele é filho de Zeus. A mãe dele foi enganada pelo próprio Zeus, por conta de uma profecia, que essa história também tá na playlist, vocês podem procurar. A mãe dele foi enganada pelo próprio namorado, e aí estava grávida dele. Então o pai dele, Zeus, quando viu que a mãe dele morreu, pegou ele e colocou na coxa. Então ele foi, esse carinha aqui, ele foi gestado na coxa do pai, tá? Ele nasce da coxa do pai dele. Então ele é um cara que ele, desde de novinho, ele descobre a uva e descobre que com a uva, que aquela frutinha roxinha produz uma bebida que deixa a gente legal, deixa a gente soltinho, que é o vinho. E aí, por conta disso, ele acumula vários seguidores, né? Acumula vários discípulos, que são os sátiros, que são as ninfas. Ele é considerado o rei da floresta, porque ele promove cultos no meio. Os sátiros promovem cultos no meio da floresta em honra ao Baco. Porque na verdade esses cultos ao deus Baco são em formas de orgia, são em forma de orgias. Regado a vinho, então os sátiros, o Baco, as ninfas, que são virgens, beldades, que moram nas florestas, então eles dão um vinho para as gurias, convidam as gurias para fazer festa, e aí surgem as orgias conhecidas também como bacanais. A palavra bacanal vem da palavra Baco, que é esse carinha aqui, que é um deus que também tem o nome romano de Dionísio. Em honra a esse cara, que essas festas regadas a vinho e muita farra, surgiu o teatro, gurizada. Esse cara aqui, ele inspirou o teatro, porque para agradar o Baco, o pessoal fabricava máscaras de comédia ou de tragédia, aquela que sorri e fica triste, e aí faziam cenas na frente dele para agradar, para serem recompensados com as orgias e o vinho, né? Então o teatro surge na Grécia Antiga em homenagem ao deus Baco, ao deus Dionísio. Essa carta aqui, como ela fala de luxúria, ela fala assim de fraquezas da carne. Então assim, aqui a gente falou de fidelidade, aqui a gente fala de fraquezas da carne, né? E aí, Virgem, em que momento da vida nós estamos? Como é que nós estamos nos posicionando? Estamos prestes a trocar o certo pelo duvidoso? Ou quem sabe estamos prestes a trocar o duvidoso pelo certo? Que pode ser também, né? Qual é o nosso posicionamento nesse momento? Vou me deixar levar pelo bom que a vida tem para me dar, o que não dá para dizer como uma coisa ruim, já que os virginianos são tão sérios, tão, né, radicais. Tô querendo me soltar um pouquinho, é isso? Dar a linha na pipa? A carta que clarifica o Baco é o enforcado, que a gente chama também de dependurado. Essa carta, ela fala do quê? Ela fala que as coisas estagnadas do jeito que estão assim, porque eu estou tendo uma ótica distorcida, eu estou olhando as coisas sob um outro ângulo. Na verdade, a realidade que aos meus olhos está aparecendo não é a realidade legítima. Então eu posso estar vendo coisas de forma distorcida, eu posso estar sendo iludida, eu posso estar iludindo, né? A minha visão, ela está deturpada porque eu estou de cabeça para baixo. E uma pessoa de cabeça para baixo não pode enxergar com nitidez, né? Então assim,
Presta atenção, Virgem. O panorama que está se apresentando para ti, ou que vai se apresentar, pode vir num formato meio confuso, já que tu é tão pé no chão, e aqui a gente está falando de uma coisa mais que puxa para o lado mais prazeroso, para o lado mais descontraído da vida, tá? Resta saber como é que tu vai te posicionar diante disso. Porque a carta que nos clarifica finalmente é o 9 de ouros. E essa carta é uma carta de cunho de autoestima, é uma carta de plenitude, é uma carta de encaminhamento para minha segurança material, né? 9 de ouros é uma carta próspera. A gente está falando aqui de prosperidade, tá? Então, quem sabe não precisa haver uma revolução no que está acontecendo agora, para que a gente chegue nesse momento aqui de prosperidade, de autoestima, né? Coisa boa. Tomara. Que bênção que seja isso. Vamos lá então. Se é para se soltar, se é para tombar, vamos tombar então, né, Virgem? Bom, vamos lá então. Vamos ver então agora uma clarificação com o baralho do Osho. É um carinha indiano aí muito bom, que nos deixou um legado muito especial em termos de sabedoria. Vamos ver o que ele quer dizer para os virginianos. Olha só. Os amantes. Será que precisa explicar essa carta depois de tudo que foi falado aqui? O que vocês acham? Essa carta aqui, ela é representada pelos enamorados, né? No tarô original. Fala de uma escolha, fala de um envolvimento emocional. Eu acho que está parecendo uma oportunidade para ti aí, hein, virginiano? Quem sabe está surgindo aí mais de uma oportunidade, e isso pode estar te causando uma certa confusão, né? Eu acho que está chegando um rei de ouros para ti, que é uma pessoa próspera, uma pessoa madura, uma pessoa que sabe onde pisa. Isso pode vir a mexer com o teu equilíbrio, né? Com a tua certeza. Acho que isso pode meio que tirar um pouco do eixo. E vai lá, tenta, né? Só cuidado, não esquece a carta da fidelidade. Se tu tem compromisso com alguém, o conselho não vale. Termina o que tu tem e aí tu parte para uma empreitada nova. Aí ok, né? Porque a gente sabe que tudo que começa mal acaba mal. Então, se a gente está falando de uma situação de relacionamento, primeiro tu resolve uma ponta e depois tu parte para a próxima, porque Deus não abençoa relações desse tipo. A gente sabe disso. Não tem. Pode durar por um tempo, a gente pode passar por um tempo aproveitando, curtindo, mas logo ali na frente a conta vem. E eu sempre digo para as pessoas que eu conheço, não estou afim mais de pagar boleto, então eu nem faço conta. Consegue entender a metáfora? Se tu não quer ter que pagar logo ali na frente, então tu não apronta para o teu próximo, tá? Faz as coisas com dignidade, com ciência e com responsabilidade, e vai curtir a tua vida. Esse é o conselho do Osho. Vamos ver, Virgem, agora o que os anjos do romance, nossa, dizem para nós virginianos em março de 2021. Deixe os seus amigos ajudá-lo. Então, Virgem peça suporte de outros, tá? Tá escrito aqui. Virgem é um signo assim que é meio introspecto, assim, né? Não gosta muito de falar da própria vida. Procura se manter assim não no anonimato, mas procura se manter assim, tipo, cada um na sua, né? Não gosta muito de palpite alheio, porque não é por nada, é para evitar o constrangimento de estar mostrando determinada fragilidade. É bem isso. A gente não quer parecer frágil, então a gente não costuma agir com esse tipo de atitude. Mas a carta dos anjos do romance está pedindo exatamente o contrário. Está pedindo que tu converse com o teu amigo, tu te abra com os teus amigos, tu compartilhe a situação, porque de repente de uma conversa dessa pode vir uma solução que tu nem tem e que tu tá precisando. Tá bom, meus amores? Agora, para acabar, a gente vai ver o conselho do Néctar dos Deuses. O que é o Néctar dos Deuses? São cards
conselhos que vêm do Olimpo, diretamente sob o olhar de Zeus, e que vai nos dizer qual é a atitude que a gente, qual é a postura que a gente deve tomar em março de 2021, né? Nós virginianos, o que o Olimpo tem para nos aconselhar então em março de 2021? Ai, ai, ai. Quem tinha que ser para nós foi o Morfeu. Quem é o Morfeu, gurizada? O Morfeu é o deus do sono. Esse carinha aqui, quando a gente dormia, segundo a mitologia, ele vinha, te pegava nos braços e te levava para dar um rolê. E esse rolê podia ser num lugar muito legal, paradisíaco, que é quando a gente tem aqueles sonhos maravilhosos, ou podia ser num lugar bem trevoso, bem horroroso, que quando tu acordava, tu... Ai, meu Deus, por onde que eu estive? Que são os ditos pesadelos, tá? Então ele tem o poder de te levar onde ele quiser que tu vá, quando tu tá dormindo. Que é quando tu finalmente relaxa. Nós virginianos quase não relaxamos nunca, né? Nem quando estamos dormindo. Olha o que o Morfeu te fala. Descanse. Seu sono tem que ser sagrado. No mínimo 8 horas por dia. Essas horas de descanso devem ser respeitadas diariamente. Não negligencie sua saúde, porque isso pode tornar-se um grande pesadelo. Olha a palavrinha pesadelo. As noitadas devem ser melhor aproveitadas em datas específicas. Deve ser melhor aproveitadas em datas específicas. Passeie pelo mundo desconhecido dos sonhos, relaxe e cuide-se. E aí, virginiano, tu anda dormindo mal? Eu ando dormindo super mal. Pra mim veio a calhar. Eu sou uma pessoa que eu não dou conta de manter essas 8 horas diárias, até dou mais alternadas, eu sou aquela que eu gosto de dormir à tarde. Um costume de infância eu mantenho até hoje. E aí quando chega de noite fico envolvida olhando série, mexendo no telefone, fazendo coisas que não é pra fazer, e o sono que é bom, neca. A gente pensa que isso não faz mal, mas faz. E o corpo velho depois ele vai começar a retrucar. Então o Deus do sono te aconselha a descansar, a dormir, a te recuperar. Tu pensa que tu tem todo esse vigor? Não. Um corpo sem sono e sem alimentação vive de que jeito? Não tem como, né, Virginia? Então vamos botar literalmente a cabecinha no travesseiro e pensar bem, tá bom? Isso serve pra ti e pra mim também. E eu vou me despedindo de vocês então. Em primeiro lugar, como sempre, como a gente deve fazer toda noite, agradecendo ao meu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo pela companhia, pela oportunidade de estar aqui com vocês e pedindo, clamando que Ele nos conceda um março florido, um março feliz, já que a gente tem vivido tanta coisa que nos dá motivo de tristeza, e finalmente um março próspero. É isso que eu quero para mim e para vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijaço da Grace Luz. E em abril, estamos aqui de novo. Se Deus quiser. Valeu? Tchau, gurizada.